Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, hoje, o segundo dia depois de cinzas, quinta-feira de cinzas. A missa não é da féria, mas é do santo de hoje. Mas a féria de hoje, ela era celebrada no que chamavam estações. Eram as igrejas em Roma em que o Papa se deslocava para celebrar a missa do dia. A de hoje era na igreja de São Jorge. Essa igreja do século VIII, que se encontra ali, era chamada Velabrum. E o bairro em que ela se encontra assim ficou chamado porque tem uma relíquia insígne de São Jorge que está coberta com um véu de ouro, velabrum, então ficou assim designada. A igreja se deslocava para este lugar para celebrar o segundo dia da Quaresma. É muito interessante, porque como Nosso Senhor começou desde ontem, assim, por assim dizer, na sua Quaresma, a primeira, em companhia do demônio ser tentado, a igreja vai visitar justamente a capela de São Jorge, que combateu o demônio, para nos deixar vincular, o combate de Cristo com o combate que cada um de nós temos que travar contra o demônio. Então, à margem de toda discussão estúpida de colocar São Jorge como lenda, o dragão como lenda, essas coisas já falamos. Vemos que como a igreja não reza errado, e ela não vai em debalde visitar a igreja de um santo, se não acreditasse que de fato ele lutou contra o demônio, como é representado na imagem que veneramos. Então nessa Quaresma nós temos que fazer a mesma coisa. Ter um combate contra o demônio. Agora, que combate? Não devemos encarar, jamais invocá-lo e ficar dizendo seu nome, porque quem muito o chama quer tê-lo por perto. Agora, o inimigo da nossa salvação, ele vem sempre com aparência de bem. Às vezes a gente busca a paz e a felicidade que todo mundo busca neste mundo, e o demônio vem oferecer essas duas coisas, mas de modo falso. E como nós sabemos que é vinda dele? Quando estas coisas sacrificam um dos mandamentos da lei de Deus. Simples. Se a minha paz e felicidade vai diretamente contra um dos 10 mandamentos, esta paz e felicidade não é verdadeira e não vem de Deus. Simples assim. Quando a minha paz e felicidade entre aspas, sacrifica uma das virtudes morais ou teologais, esta paz não vem de Deus nosso Senhor. É o caso que São Jorge nos mostra claramente. A questão do dragão, havia ali em certa região um ser diabólico, e para manter ali alimentado se oferecia às pequenas almas que ali estavam. E um dia coube a uma virgenzinha que era de família nobre ser a última vítima para ser devorada pelo dragão. Um ser assim, o diabo se manifestava naquelas regiões, Lídia por ali. E aí o glorioso Marte apareceu e matou este ser infernal. Por isso é um dos poucos santos que nós vemos representados combatendo. Em nossos altares temos poucos. Normalmente os santos estão em pose de prontidão, mas que estejam em pleno combate. Nós vemos poucos santos assim, e um dos poucos é o Senhor São Jorge. Pois então ele matou esse ser. Em todo caso, ele fez um exorcismo naquela região, e as pessoas tinham o quê? Queriam a paz à custa de sacrifícios que se ofereciam dos adolescentes ali.
para o diabo, baixo a figura desse ser, não atacá-los. Então, o que eles faziam? Ofereciam pequenos. Então, queridas almas, talvez nós estamos sacrificando não coisas pequenas, coisas grandes, para não estar baixo os ataques do inimigo. Então, nós tememos um ataque vencido para sacrificar algo que nos dará a vitória por excelência. Sempre é assim. Então, o que nós estamos oferecendo para que o diabo não trave o combate? Aí nós temos que fazer um exame de consciência. Vai desde coisas internas, a oração meia-meia, a falta de renúncia deste mundo. Nos conformamos com esse século contra a diretiva do apóstolo que disse para não nos conformarmos com esse século. Às vezes também falta de instrução religiosa, falta de renunciar certas pessoas, amigos que não são, seja quem for. Temos que realmente declarar guerra ao mal, para que o mal se aparte debaixo de nossa casa e de nossa alma. Então não fiquemos sacrificando pequenos para que o diabo não se levante e nos trave o combate, mas vamos acabar como o Senhor São Jorge fez com a lança da penitência, atacar esse inimigo, e contra o inimigo nós não podemos declarar paz, falando do inimigo da salvação das nossas almas. Então, celebrando a festa, a comemoração desse dia da féria, nessa estação que em Roma se faria na igreja de São Jorge, peçamos ao glorioso Marte, estamos aqui nesta capelania dedicada a ele, que nos adestre para combater os dragões sutis e muito aparentemente até sem dentes, não agressivos, que estão ali sendo mimados pelo sacrifício de virtudes, de princípios que nós estamos fazendo para eles não nos atacar. Nunca devemos ter medo do ataque do inimigo. O inimigo é um ser vencido, mas ele faz muito estrago no silêncio e com essas falsas paz e felicidades que ele oferece. Por isso muitos no final da vida se perdem, porque foram mimados pelo inimigo da salvação. Então, a quaresma, nesse segundo dia, é exatamente com o exemplo da igreja, rezando na igreja de São Jorge e nos propondo ele para a veneração, nos mostra que nós devemos ter o inimigo debaixo dos nossos pés. E ferido, porque assim não seremos por ele devorados. Então, que o Senhor São Jorge nos acompanhe nessa quaresma. Deve ser invocado com mais devoção e olhá-lo com essas armaduras e lança afiada nos deve excitar ao combate contra este ser infeliz, que é o demônio, e também a materialização do mundo como ele é. O mundo é um dragão que quer nos devorar, e assim, fazendo como São Jorge, ferindo e destruindo aquele que quer nos destruir, nós sairemos como Cristo vencedores, porque 40 dias depois da quaresma, nosso Senhor fez o que? Aparta de mim, Satanás. E assim, 40 dias depois de uma quaresma vivida, como nosso Senhor, em companhia do Senhor São Jorge, nós também diremos, vai para o quinto dos infernos, espírito das trevas, e me deixe em paz. Esta é a paz. Está longe das coisas de Satanás. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.